aqui, aula 9, né? E vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Então, por partes, é o que eu estava falando para vocês. Primeiro conceito. São dois conceitos que eu vou trabalhar com vocês hoje. O por partes, né? E depois um outro conceito. Então, a ideia é dividir para conquistar. Primeiro você faz as coisas maiores e depois faz as menores. Ó, após definir a estrutura da pose, trabalhar em cada parte separadamente para acertar a orientação, a forma de cada objeto. Vale também para o nível de detalhamento. Depois que você colocou tudo no lugar, você vai fazer o detalhamento. É tudo isso que eu estava falando agora há pouco. Começa-se do macro para o micro, do simplificado para o detalhado, porque a primeira ideia do desenho é você decidir o que você quer fazer para depois colocar o detalhamento. Aí eu tenho aqui, ó, um exemplo. Aqui, nesse primeiro detalhe, eu quero desenhar um braço de um robô aqui, por exemplo, né? Então, eu vou começar definindo aqui a proporção, né, de cada elemento. Como ele tem um formato cilíndrico, eu venho primeiro colocando os cilindros ali com linhas leves e depois eu vou acrescentando detalhes, tá vendo? Eu vou colocando mais outros objetos, vou dividindo esses objetos e vou acrescentando detalhes maiores e depois detalhes ainda menores, tá vendo? Então, esse é um conceito que vai nos ajudar na hora de fazer o desenho, certo? Depois eu vou fazer algum rascunho para a gente ver que possibilidade nós temos nisso aí. O segundo conceito é um conceito que eu chamo de hierarquia. O que é hierarquia? É aquela coisa assim, você sabe que hierarquia, em família, por exemplo, você tem o avô, depois você tem o pai, depois você tem o filho, depois você tem o neto, né? Isso é hierarquia. Você trabalha do maior para o menor. Na verdade, a hierarquia aqui é parecido com o macro para o micro, do grande para o menor. Mas aqui é também a ideia de você ter domínio, controle. Por exemplo, se você está com um boneco na mão, uma pessoa, por exemplo, você tem o corpo e você tem o braço e você tem a mão e você tem os dedos. Há uma hierarquia de controle, por exemplo. Se você mover o corpo, ele vai puxar junto o braço, que vai puxar junto a mão, que vai puxar junto os dedos, né? Então, há uma hierarquia. Então, geralmente, quando a gente está desenhando, a gente busca trabalhar também nessa hierarquia. Primeiro você desenha a pose do tórax, depois você desenha a pose do braço, ou posteriormente do antebraço, depois da mão, depois dos dedos. Então, é bom seguir essa ordem, que vai facilitar a você na hora de fazer os desenhos. Eu coloquei um texto aqui só mesmo para lembrar. Aqui. Construa os objetos maiores, depois os menores atrelados a ele. Por exemplo, se você vai desenhar a cabeça, você desenha primeiro a cabeça e depois você faz a orelha, depois você acrescenta o nariz e você acrescenta os cabelos, né? Você tem uma ordem de construção. Definir uma ordem de construção do maior para o menor, ou do que é dominante, ou, por exemplo, se você desenha um elefante, isso é útil, por exemplo, quando você vai fazer animação. Se você anima um elefante, se ele balança a cabeça, você primeiro desenha as poses da cabeça sem as orelhas. Aí depois você desenha as orelhas, porque as orelhas ela tem um movimento um pouco mais atrasado em relação à cabeça. Se ele gira a cabeça, a orelha fica para trás e depois quando ele movimenta, ela se balança posteriormente, sabe? Tem um movimento um pouco atrasado em relação às orelhas. Então, quer dizer, há uma hierarquia. A cabeça, ela controla as orelhas, né? Isso ajuda a criar, por exemplo, dinamismo quando você vai fazer uma animação. E quando você vai fazer uma composição, isso ajuda também, porque você vai definindo primeiro que as estruturas maiores, como o tórax ou a cabeça, ela sendo desenhada primeiro, ela vai dominar, controlar, ocupar a primeira área do papel,
maior, e as menores vão ser um pouco mais irrelevantes no contexto de controle da área desenhada. Aqui, por exemplo, ó, nós temos número 1, número 2 e número 3. Você pode observar que o corpo, se você movimentar o corpo, se você gira esse corpo, o braço obrigatoriamente vai se deslocar de posição, né? Isso ajuda também porque você tem a referência de colocação aqui do braço. Se você movimentar esse braço, esse corpo, você vai saber que esse braço vai estar se movendo de lugar, ele vai estar girando, né? Você vai observar a perspectiva mudando se essa coisa gira, né, na hora de você desenhar. Então, sempre desenhe nessa ordem, do maior para o menor, e em quem comanda e quem é comandado. Aqui, no caso, esse braço, número 2, ele comanda o antebraço. Então, você desenha primeiro o braço, para que o antebraço, então, para que você defina a posição do antebraço posteriormente, né? Você sabe que, na verdade, os desenhistas eles trabalham com o tempo, esse sistema de desenho ele vai ficar automático. Esse conceito aqui, se você vir um desenhista, às vezes você vê o desenhista desenhando já diretamente, mas esse cilindro, esse primeiro desenho que você está vendo aqui, por exemplo, essa sequência de desenho aqui, um desenhista que já está acostumado a desenhar e já faz esses desenhos há muito tempo, ele, na verdade, ele está imaginando já esse cilindro, ele já não desenha mais o cilindro. Ele chega no nível de domínio do desenho que ele já vai chegar para a etapa número 2 e vai para a número 3 aqui, tá vendo? Não tem... Deixa eu ver se você está vendo a mesma coisa que eu. Você está vendo os três braços. Então, quando o desenhista ele já está no nível... muitas vezes, o que os caras, os professores que ensinam o desenho, às vezes eles não te ensinam a fazer o desenho nesse... Você vê esses vídeos no YouTube, né? O cara mostra já fazendo tudo, sem começar a rascunhar o cilindro. Por quê? Porque ele já domina isso aí. A imaginação dele já está fazendo ali. Ele já sabe que aquele braço tem formato de cilindro. Então, ele não precisa necessariamente desenhar aquele cilindro e depois transformar ele num braço. Ele já vai desenhando o braço porque ele já, na imaginação dele, ele já está vendo o cilindro. Está entendendo? Isso quer dizer não que ele não usa o cilindro como referência. Isso quer dizer que ele já domina e ele já não desenha mais o cilindro, entendeu? Agora, o desenho do cilindro ajuda muitas vezes quando você está tendo dificuldade. Você fala, puxa vida, não estou conseguindo imaginar aqui. Então, eu vou e desenho o cilindro para que eu consiga, para conseguir colocar as coisas no lugar. Principalmente quando são poses mais complexas, que o braço está apontando para você, que ele chama de foreshortening, que é quando o braço está apontado, sabe, para a pessoa. São poses mais difíceis. Quando os objetos estão paralelos ou na mesmo sentido da tela, do desenho, é mais fácil, né? O desenho de lado, essas coisas. Naquela ideia do braço ali, por exemplo, do macro para o micro, né? Eu gosto sempre de fazer uma janela da área do desenho. Essas coisas que a gente usa para desenhar, que eu utilizo para desenhar aqui, elas são sempre ajudas visuais, né? Que são para o rascunho. Mas com o tempo, a gente acaba que nem faz um retângulo, você já consegue imaginar a área que você vai trabalhar, não é verdade? Então, eu coloco porque isso é um hábito que pode ajudar você com o tempo a sempre definir a área. Se você quiser fazer um cartaz ou você quiser fazer um quadrinho de revista ou um retrato, você já define a área, fica melhor para você trabalhar. Então, vamos lá. Como que é a questão da hierarquia, né? Não da hierarquia, mas do macro para o micro. A gente sempre começa fazendo o objeto maior, né? Como ali o caso do braço.
e sempre um objeto mais simplificado, né? Então, no caso do braço, vamos trabalhar com o nosso prisma. Aqui nós estamos trabalhando, vamos trabalhar os conceitos que a gente aprendeu. Eu desenho primeiro o prisma. Vamos dizer que esse aqui seja o meu braço, né? A parte do braço aqui. Então, aqui, ó, eu defino nessa área aqui, eu estou definindo a posição do braço, do meu prisma, e aqui eu vou colocar uma esfera no lugar que seria o meu ombro, né? E aqui eu vou fazer... Por que isso é útil, fazer dessa maneira, né? Porque não adianta eu só usar a técnica e não explicar por que está sendo feita desse jeito. Isso aqui é bom porque aqui eu estou definindo primeiro a posição do meu braço. Eu estou, tá vendo? Eu tenho essa área aqui em relação ao papel, aquele conceito que eu falei para vocês, da relação do objeto. Espaço e objeto, aquela primeira relação. Então, se essa pose não está boa, eu vou apagar facilmente. Eu não gastei muito trabalho com ela. Eu estou estudando a pose. Então, eu apago facilmente, eu não tenho tanta sujeira no meu papel e nem gastei muito tempo no detalhamento. Se está muito apontado para mim, então eu vou fazer um pouco diferente. Vou colocar um pouco mais para cá. Ó, agora já vou fazer o cilindro ao contrário. Ó, agora eu já fiz o braço apontando para lá. E aqui eu vou colocar o outro cilindro nesse sentido. Uma coisa que é muito importante aqui é a imaginação, sabe? Assim, você trabalhar a imaginação e o trabalho de construção primeiro do que você está fazendo. Aqui, ó, você vê que eu já inverti. Vou apagar aqui, ó, porque eu já estou vendo agora o braço no outro sentido, né? Eu mudei a pose. Então, ainda não está bom, então eu apago e vou trabalhando sempre sem o detalhamento. Vou colocar agora assim. Aí, tá vendo? Então, a ideia de trabalhar com o macro é uma coisa grande, e micro é uma coisa pequena. Então, e sem detalhes, tá vendo? Você vê que eu sempre desenho primeiro esse braço, eu estou seguindo os dois conceitos que eu falei para vocês. Eu desenho sempre a parte maior, né? Quem manda é o braço, que você sabe que essa parte é o braço, e o outro é o antebraço. E depois é que vem a parte, eu vou botar uma esfera aqui, ó, abaixo aqui, para poder depois desenhar o prisma que será a mão. Então, eu sigo uma ordem da hierarquia. Você vê que aqui eu estou trabalhando com hierarquia. Eu desenhei primeiro ó, esse braço, que é quem comanda, depois o antebraço, e depois eu desenhei como se fosse a junta do pulso, e por último eu desenhei aqui um prisma retangular que vai representar a palma, essa palma da mão, né, que está apontada para lá. Ó. Eu vejo um pouquinho da parte dela aqui. Ó. Então, você está vendo que eu estou usando aqui os conceitos que nós temos aprendido esses dias. Né? Primeiro eu defini a área. Aqui, na verdade, esse rascunho do braço, eu falei da reserva de espaço, né? Você faz uma reserva de espaço para você ver a composição que você quer, né? E aí eu observo esses espaços, se estão ok. Na verdade, eu já estou fazendo isso tão automático que eu nem comentei, mas a gente tem que sempre que ter esses conceitos na mente na hora de começar a desenhar. Então, mas para hoje nós temos que focar nessa questão do macro para o micro, e da hierarquia, que é os objetos que comandam para os que são comandados. Então, pronto. Depois que eu chego nessa parte que eu defini a minha posição,
Você vê que é meio que um robô, né? Agora eu vou trabalhar no detalhamento. No caso do braço aqui, eu vou ver como funciona a anatomia. Aqui em cima, ó, eu já conheço a anatomia, mas vocês podem fazer estudo de anatomia para saber onde que os músculos vão, como que eles são conectados. Eu não sei se no futuro eu vou dar algum curso nesse sentido. Então, no braço, o que que acontece geralmente? Nós temos três músculos que trabalham no que chamamos de deltoide, que é esse músculo do braço. Então, essa é a lateral do braço, ó. Essa é a lateral. Então, eu vou colocar uma linha no centro da lateral e aqui o braço está girando e vai para o pulso, né? Então, eu estou colocando uma linha indicando qual que é a lateral do braço. Esses músculos funcionam assim, eles funcionam um conectado daqui e conecta aqui, ó, nesse meio, que é a lateral do braço. Esse é o primeiro músculo do deltoide, que é o que fica no ombro aqui. Depois tem um outro que conecta aqui, ó. Aqui vai vir para a clavícula. Então esse outro conecta no meio da clavícula e conecta aqui, junto com esse. E depois, do lado oposto do braço, ó, aqui que seria o ombro, esse é o ombro, conecta do lado que é a omoplata, essa aqui a omoplata fica aqui, esse músculo vem e faz isso aqui, ó, conecta todo mundo junto aqui, né? Faz esse. Só que na hora que a gente desenha não fica tão separado assim. Mas geralmente no rascunho você desenha os três. Aqui para dentro, ó, você vai ter o bíceps, que ele fica aqui. E como o braço está girado, eu começo a ver o músculo aqui das costas, ó, do braço, que é chamado de tríceps. Ele conecta aqui, conecta do outro lado e conecta em cima. Ele é chamado de tríceps porque ele se conecta, chama de cepos, né? Ele conecta uma parte do lado de trás, outra aqui na frente e outra em cima. Então ele chama de três cepos, três pontos de contato do músculo. Então ele fica assim, ó, parecendo ele fica assim como uma coisa assim, ó. Por isso que ele chama de tríceps. Ele fica ali atrás do braço. Ele conecta uma, duas e três. Conecta em três pontos. O bíceps, ele já tem dois cepos. Um que conecta em cima e outro conecta embaixo. Chama de bíceps, que é de dois. É um músculo normal, assim. Vai conectar em dois pontos, lá e cá. O músculo, né? Então, aqui eu estou entrando no quê? Eu estou entrando no micro, né? Não é o micro, é o detalhe, né? Eu começo do macro para o detalhe. Então, aí tem outros músculos que vão conectar. Esse daqui, ó, na frente do braço, ele vai fazer isso, ó. É um outro músculo grande. Então, você vê que eu estou trabalhando primeiro os músculos maiores. Vai ter um outro músculo que se conecta aqui e que desce para o braço. E depois tem um outro que fica aqui entre o bíceps e o tríceps. Vai ter um outro que faz a parte de trás aqui, ó. E se conecta na parte de trás do braço. E depois você vai ter outros pequenos que vão conectados juntos aqui para preencher, fazer o enchimento do braço. E depois você tem outros na frente e tem outros mais fininhos ainda que vão ficar fazendo a parte do braço, tá vendo? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando nos conceitos que eu falei para vocês hoje. Eu estou trabalhando na definição da pose com prismas básicos e depois eu vou colocando os músculos, a musculatura. E depois eu vou colocando os elementos que formam aqui a mão, ó. Eu estou trabalhando agora na musculatura da mão e depois eu estou trabalhando na parte dos dedos, ó. Os dedos eles são formados por cilindros pequenos, ó. Vai sair um pouco do quadro aqui, não tem problema. Esse quadro é mais uma referência para onde que eu queria
que o meu desenho estivesse. E como os cilindros estão todos alinhados, eu posso trabalhar eles assim. Tudo isso é decisão do desenhista. O importante é estar trabalhando sempre com as 3 dimensões. Tá vendo? Eu decidi fazer assim. Tá? Aqui não está dando, ó, são cilindros, ó, que formam os 3 falanges do dedo. Então, esse é o conceito, né, de construção que vai do macro, né, da parte maior, do maior para o menor, tá? A primeira ideia é por partes, né? Então, como vocês viram, eu coloquei cilindro para o braço e para o antebraço, da mesma maneira que está distribuído aqui, ó. E depois eu fui adicionando os músculos, aqui no caso é um robô, né? Nesse desenho aqui é um robô, primeiro eu fiz os detalhes maiores e fui fazendo o detalhamento menor. E depois eu estava também trabalhando na hierarquia, porque eu desenhei primeiro os cilindros do braço e depois fiz os detalhes da mão, né? Sempre do maior para o menor. Então esses são os conceitos que nós vamos trabalhar, que eu quero passar para vocês hoje. Eu não quero passar uma carga muito grande de coisas para que vocês possam ir absorvendo aos poucos. E você vai ver que todos os desenhos que nós formos fazer, qualquer desenho que fazer, nós vamos estar vendo as mesmas coisas. E é tudo muito simples, não tem complicação, sabe? É ir pegando e fazendo. Deixa eu ver aqui mais um exemplo agora da questão da hierarquia. Você vai ver que todos esses conceitos eles estão ligados. Enquanto você desenha, eles estão sempre presentes, né? Por isso que eu fiz esse resumo nessas aulas, porque é tudo a mesma coisa. Mas o que eu quero é abordar isso como fundamental. A importância de trabalhar pensando assim. Por exemplo, se eu for desenhar... Como eu trabalhei um pouco com animação, inclusive é uma coisa interessante você tentar fazer animação, porque a animação te ajuda a perceber a tridimensionalidade e a necessidade de compreender os objetos como 3 dimensões. Digamos que eu estou animando um cachorro aqui, né? Eu faço digamos que o cachorro meu seja um bicho assim. Vamos dizer que essa é a cabeça dele. Um cachorro cartoonizado, né? Vamos dizer que ele fosse assim, que ele tem olhos aqui, assim meio Pluto, né? Aqui eu estou aplicando aquele conceito de conhecimento, primeiramente, conceito de conhecimento do objeto, né? Sei lá, algo assim. Vou bolar um cachorro rapidamente aqui. Aqui é o meu cachorro de frente. E o meu cachorro de lado vai ser uma coisa assim. Quando a gente faz esse tipo de desenho, você pode traçar linhas horizontais para fazer o estudo. Lembra que eu falei da vista frontal, vista lateral? Você pode traçar linhas assim para que as coisas possam ir se encaixando nos lugares certos. Aí você consegue fazer um estudo. Tá vendo? Você consegue fazer um estudo para que você conheça o teu objeto, ou o conjunto de objeto, ou, por fim, o seu personagem, tá vendo? Lembra daquela coisa que eu falei de desenhar de cima, de baixo e antes de começar o desenho, de conhecer primeiro o desenho, né? Então, aqui eu fiz uma frontal e uma lateral do meu cachorro. Isso é para que eu conheça ele na hora que eu movimentar essa cabeça dele, eu consiga compreender como que ele é em qualquer posição. Então, quando eu giro esse cara aqui, eu vou trabalhar,